Nós sabemos, continuando aqui esses vídeos sobre a iluminação e a consciência cósmica desses ícones, que o Dr. Bucke classifica, como eu disse, Plotino como um possível caso de consciência cósmica. Por quê? Porque a filosofia de Plotino, na análise do médico, Dr. Bucke, ela expande o pensamento de Platão em alguns aspectos, segundo a leitura do Dr. Bucke, que, entre aspas, revelam um estado de percepção diferenciada daquela estrutura filosófica que, para mim, é uma das mais completas, do Platão, no que se refere ao inteligível, no que se refere ao uno, no que se refere ao bem, e de sorte que Plotino vai fazer isso porque o primeiro aspecto, ao invés dele manter aquela estrutura platônica que associa ao demiurgo como se fosse o criador, ele coloca isso de uma forma impessoal, de uma forma que o uno que caracteriza essa transcendência do bem por emanações, de sorte que isso é um dos aspectos que a filosofia de Plotino indica a sua visão de mundo de quem obteve através de uma iluminação. Eu fiz um pequeno resumo, vou falar aqui para vocês, porque esses aspectos estão na obra do Dr. Bucke, que é essa obra, mas que a gente tem que pensar, e até vou me permitir também fazer algumas reflexões sobre isso, no que se refere à questão do pensamento platiniano. Se vocês olharem, esse aspecto da transcendência do bem, o aspecto da sistematização da emanação, né? Na hora que ele fala, lá Platão fala no Timeu, dessa transcendência, dessas emanações, Plotino vai além e vai tentar dar uma explicação, segundo a sua visão, um pouco mais ampla na visão do próprio Dr. Bucke. Então, o aspecto da interiorização do inteligível, a interiorização torna Plotino, diríamos assim, um transformador daquela visão que se procurava entender a ordem do cosmos para uma visão de que essa busca não deveria ser de entender essa ordem no cosmos, mas, eu diria, buscar dentro de si mesmo as respostas para aquilo que não se podia entender pelo, entre aspas, pelo inteligível diretamente, ou por aquilo que a gente vai entender na sequência das explicações da estrutura do pensamento de Plotino. Esse é um aspecto que eu considero importante, mas eu não posso deixar de citar que todo hermeneuta costuma dizer que o pensamento de Plotino, ele está, vamos dizer assim, num contexto histórico que você deve compreender. Se você não conhece o contexto, o texto fica prejudicado. E é nesse aspecto que eu vou me permitir uma digressão para o pensamento ser entendido, se possível, o mais amplamente possível. Vocês sabem que os primeiros séculos dessa era cristã, Anno Domini, eles foram marcados por uma série de mudanças, de transições que impactaram diretamente a cultura da maior força que existia na antiguidade, que era o Império Romano.
Esses dois, na verdade, o final do primeiro século, durante aquele período que se escreveu os evangelhos, o século II, tudo da nossa era, e essa fase de Plotino já no século III, foram marcados por mudanças. Vocês sabem que, herdados um pouco também da cultura grega, os romanos tinham uma importância muito grande, ou davam uma importância muito grande para a vida civil, para a sua participação na vida pública. Isso dava sentido, dava identidade para o romano. E isso significava um sentimento de pertencimento àquilo que os gregos chamavam de polis, mas que os romanos iriam identificar como a força do império, esse aspecto de participação na vida política. E isso é uma coisa que vai sofrer abalos por algumas razões que eu vou dizer. Uma outra coisa também é que Roma tinha uma estrutura de poder muito marcante em relação a algo que foi construído ao longo dos séculos e que estava enraizado na cultura romana de uma forma muito peculiar. Isso também vai ser abalado também por razões que eu vou citar a seguir. Então, esse conjunto de mudanças colocaram, vamos dizer assim, em xeque uma estrutura intelectual, filosófica, que um pouco antes, não vou dizer que em concordância plena, porque há uma diferença entre o pensamento de Plotino e o pensamento dos filósofos da Estoa, dos estoicos, porque Plotino não via na matéria a saída, mas via no intelecto, via na alma a saída, mas eu não vou fazer essa comparação agora, mas houve uma série diríamos assim, de abalos. Por que que houve abalos? Primeiro, porque essa estrutura do cidadão romano participar da política, assim como a questão das forças militares, foram abalados. Por quê? Porque houve um momento em que esses valores foram, diríamos assim, confrontados com uma realidade. É como se o poder público, as instituições romanas, não atendessem mais aquelas necessidades de felicidade, de tranquilidade que existia durante muito tempo. Então, quando se começa a questionar isso, primeiro porque, eu diria, houve uma série de assassinatos de imperadores que colocaram em crise se a vida pública era de fato a melhor opção. O segundo aspecto é a questão de que a filosofia, ao invés de ser um ensinamento para os bons discursos, para a sustentação oral, para a dialética, passou a ser algo mais profundo, como se fosse uma medicina para a alma. E tudo isso junto prepara a estrutura do pensamento de Plotino para ser uma resposta para essas palavras de hoje, para essas demandas, que o indivíduo já não tinha mais respostas seguras. A vida pública passou a ser até perigosa em determinadas situações no período, eu diria, dessas reflexões. Isso não acontece num golpe só, isso é um processo que demora 200, 150, 200 anos, mas que amadurece o pensamento individual e coletivo daquele momento de Roma, que vocês sabem, vai cair lá perto do século VI, alguns historiadores falam século V, mas é em torno de 568 da era cristã,
e houve uma série de outras razões que abalaram também essa visão de mundo do romano, como é essa questão das quedas de algumas fronteiras por invasões de bárbaros, godos, visigodos, ostrogodos, saxões, enfim, todo mundo pressionando Roma. Ela vai cair lá no século V, e isso demorou muitos anos e mudou esse processo desse enfraquecimento. Teve também uma coisa muito comum para a gente hoje, que é a inflação, a moeda perdeu valor. Todo esse conjunto de questionamento de valores que os romanos atribuíam aos seus antepassados. Aliás, tem uma disciplina que parece que não sei se ainda existe na faculdade de Direito, que é o direito consuetudinário, que é a valorização dos costumes. E tudo isso mexe muito com aquela cultura, com aqueles valores romanos, e vai tornar maduro o pensamento do neoplatônico Plotino. E que isso tem a ver com a nossa filosofia, tem a ver porque ele sistematiza algo que o Platão fez de uma forma muito completa, no meu entendimento, mas ele procura ir além. Ele não tinha essa intenção, porque ele dizia que ele não queria, diríamos assim, comentar ou mudar, ele só queria, na verdade, comentar os pensamentos da sua inspiração, da sua referência, que é o pensamento platônico. Esse é um aspecto importante, e isso eu considero fundamental no pensamento dessa fase do início, porque isso vai tornar viável, vai tornar possível, como saída para uma salvação da alma, tudo o que veio em seguida, que de uma forma muito forte já existia, mas eram as escolas de mistério, o gnosticismo, o cristianismo, enfim, tudo isso veio formar uma base para aquele período que ia, vamos dizer assim, alguns historiadores falam no século IV, iria começar, que a gente chama de período medieval, no século IV. Tem gente que associa o início do período medieval à queda do Império Romano, mas a gente não está discutindo hermeneutas nem historiadores. O fato é que vai começar o período medieval, na qual toda aquela filosofia clássica, baseada na razão, baseada na polis, baseada naqueles valores gregos antigos e também romanos, passam a ser questionados. E aí entra em crise, entre aspas, aqueles valores que vinham da filosofia também do Aristóteles, da razão, e entra na Idade Média com esse modelo, esse paradigma, razão como salvação, ou a fé. E aí São Tomás vai trabalhar nisso, Santo Agostinho, enfim, naturalmente Santo Agostinho antes, no século IV, São Tomás no século XIII, mas o fato é que nós vamos começar um período em que a salvação, o foco no divino, no transcendente, em Deus, passa a ser toda a base durante os próximos quase 1000 anos de pensamento filosófico, que vai ser revisitado já nos séculos XIII, XIV, XV, vem as navegações. Camões vai dizer que navegar é preciso, e aí vai mais tarde iniciar o Renascimento, onde se vai novamente retomar essa forma de pensar que a gente viu lá no Plotino. Hoje ficou muito dentro da filosofia, mas a história da filosofia é a história do pensamento, e a história do pensamento traz em si esses momentos que nós consideramos fundamentais para entender o esoterismo, que vai ter a influência nesse período dos claustros medievais, dos alquimistas, e aí é uma outra aula, um outro momento. Mas o importante é que vocês entendam, antes da gente passar para Dante Alighieri, no livro do Dr. Buch, que Plotino foi um expoente, e provavelmente, dado a essa visão estruturada que ele teve do pensamento platônico, o Dr. Richard Maurice Buch o considera
um filósofo que teve a consciência cósmica. É o que eu tinha para dizer sobre isso. Até o nosso próximo encontro.